Fala pessoal, tranquilo, trazendo mais um vídeo aqui. Dessa vez um vídeo um pouco diferente, né? Vou estar trazendo conteúdo, não só questões. Vou trazer questões mais pra frente. Vou falar um pouco sobre trigonometria, que é um assunto que eu particularmente gosto muito e que às vezes as pessoas têm dificuldade por assimilar, às vezes, uma semelhança e se enrola, certo? Vou estar trazendo aqui os pontos básicos. Vou estar dividindo em blocos, né, parte 1, parte 2, para não ficar algo muito massivo. E vou tentar trazer de forma fluida para que o raciocínio seja algo simples para quem esteja assistindo. Mas, antes de começar, vou pedir para você, se você ainda não me segue lá nas redes sociais e não é inscrito aqui no Instagram, por favor, se inscreva aqui no Instagram. É de graça, vai me ajudar. Peço que você me siga também lá no meu Instagram, Pertinax_militar. Lá eu posto questões, tentando ajudar as pessoas. E espero que esse vídeo possa te ajudar ao mínimo. E lá as questões também possam te ajudar ao mínimo no seu estudo, na sua preparação, seja tanto para concursos militares quanto para ensino para vestibulares. Tá certo? Então, como eu falei, trigonometria, a gente vai começar com o básico no triângulo retângulo e trabalhar algumas relações notáveis. Valeu? Então, desde já, comenta, compartilha, curte, se inscreve e bora falar um pouquinho de trigonometria. O que acontece? Quando a gente pensa em trigonometria, a gente tem que pensar principalmente para tirar as relações um triângulo retângulo. Porque dali a gente consegue tirar relações pitagóricas e fundamentar algumas das principais relações da trigonometria, principalmente a fundamental. Quando a gente olha para um triângulo retângulo, a gente tem que lembrar que o triângulo retângulo vai possuir um ângulo reto, certo? Que mede 90 graus. E a gente vai ter dois ângulos, seja ele alfa, seja teta. Lembrando que são ângulos genéricos, como você também pode escolher. Quando a gente pensa numa relação, vou chamar aqui de o A, que eu vou chamar de ponto B, e de vértice C. Vou fazer algumas afirmações acerca disso. O que seria o seno, certo? Seno e o cosseno. Vamos lá. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Já o cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Aí você pode estar se perguntando, tá, Barbosa, mas o que é a hipotenusa? Bom, hipotenusa é sempre o ângulo, é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, eu vou botar aqui que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá, Barbosa, e como que eu vejo qual é o lado oposto? Simples. Esse aqui não é meu ângulo de 90 graus? Então, consequentemente, o lado oposto a ele é AC, certo? Então, se eu falo qual é a hipotenusa desse triângulo retângulo ABC, eu posso afirmar para você que vai ser o lado BC, certo? Porque está oposto ao ângulo de 90 graus. Agora, analisando, se a gente fosse ver os ângulos agudos, por que a gente chama estes ângulos como ângulos agudos? Porque eles não podem passar 90 graus. Porque quando a gente olha para um triângulo, a soma dos ângulos internos dão 180 graus. Se a soma dos ângulos internos dão 180 graus e eu já tenho um ângulo de 90, que é metade de 180, necessariamente eu posso dizer que num triângulo retângulo a soma dos ângulos agudos é 90 graus também. Então, o que eu posso tirar disso aqui? Que alfa mais θ é igual a 90 graus, certo? Então, como que a gente vai ver essa relação? Vamos chamar aqui o lado oposto de A de Azinho,
O lado oposto de AB de Bzinho é o lado oposto de C, Czinho. Bom, quando a gente for olhar para essa relação, a gente vai pensar agora no seno de alfa. Deixa eu só trocar aqui a cor para ficar algo mais esteticamente bonito. Se a gente olha e faz seno de alfa, olhando na descrição aqui que eu coloquei, cateto oposto, no caso, em outras palavras, né, lado oposto a esse ângulo. Então, vou olhar lá para o vértice B e vou ver qual é o lado oposto ao ângulo alfa. É AC, certo? Então, a gente vai olhar para o lado AC. E qual é a hipotenusa? A hipotenusa é sempre o ângulo oposto a 90 graus. Então, a gente vai olhar para o quê? Para o lado BC. Pronto. Que é igual ao quê? Que a gente colocou como letras aqui, né? A gente colocou aqui o lado AC é igual... Eita, que ficou porra. AC é igual a B e BC é igual a A. Pronto. Assim a gente já relacionou o seno dentro de um triângulo retângulo. Quando a gente olha para o cosseno, a gente vai olhar agora para o cosseno de θ. Cosseno de θ, por exemplo. O que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente? O cateto adjacente vai ser sempre o lado que está colado no ângulo. No caso do θ aqui, vou trocar aqui a cor, no caso do θ, vai ser o lado B, que vai ser o meu adjacente. Por quê? Porque pensa comigo, uma classificação não anula a outra. Você pode estar se perguntando, tá, Barbosa, você falou que o cateto adjacente vai ser o B. Por que não pode ser o A, se o A está também colado ao θ? Pelo simples fato do seguinte, a gente já determinou que o lado BC é hipotenusa. Então, quando a gente for classificar olhando para um ângulo dentro de um triângulo retângulo, a gente vai falar o quê? Que o cateto adjacente àquele ângulo, se o outro lado já está determinado, vai ser o quê? Necessariamente vai ser o lado AC. Entendeu? Então, é algo natural de se pensar. Certo? Então, a gente vai ter que cosseno de θ vai ficar igual ao cateto adjacente, que é B, sobre a hipotenusa, que não muda, que é A. Aqui a gente já viu uma relação interessante, que é o seguinte. E essa relação a gente vai deixar para daqui a pouco. A gente vai falar que justamente são as relações notáveis. Quando a gente olhar agora para o θ, vamos achar o seno de θ? Seno de θ vai ficar igual ao quê? Qual é o cateto oposto a θ? O lado AB, que é C. E aí, quando a gente vai olhar para a hipotenusa, ela não altera no triângulo. Então, vai ser também sobre A. Agora, vamos olhar para o cosseno de alfa. A gente achou de θ. Vamos achar o cosseno de alfa. O cosseno de alfa vai ser o quê? Cateto adjacente, que é o C, porque esse lado aqui, porque esse é a hipotenusa, né? Então, se aquele é a hipotenusa, o que a gente vai ter? Que a hipotenusa também é A, continua sendo A. Então, olhando essa relação, o que a gente pode ver? Que o seno, vou botar aqui, seno de alfa é igual ao cosseno de θ. Consequentemente, a relação seno de θ é igual ao cosseno alfa. Tranquilo até aí? A gente está provando isso dentro do triângulo, sem valores, apenas com relações da trigonometria. Agora eu queria introduzir uma ideia do seguinte. O que é a tangente? Tangente. A tangente vai ser o seguinte. Vai ser o cateto oposto sobre cateto adjacente. Cateto adjacente. Aí você pode estar se perguntando, tá, isso aí serve para quê? Futuramente vai ver que isso é uma arma muito poderosa na trigonometria. Quando a gente for olhar, vai ficar o seguinte.
Vamos analisar o seguinte. Se ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vamos fazer o seguinte. TG, que é a sigla, né, de tangente, vai ficar... Vamos olhar primeiro para alfa. Alfa aqui, ó. A gente vai pegar o seno de alfa. Cateto oposto, por que cateto oposto? Porque é a ideia do seno, tá bom? Então, deixa eu só botar aqui igual logo, vai ser seno de um ângulo, vou botar ó, seno de x sobre cosseno de x, tá bom? Aplicando no alfa, vai ficar o seguinte. Vamos pegar o seno de alfa, que é o que? B sobre A, e vamos dividir, né, por cosseno de alfa, que é C sobre A. A gente fazendo essa relação vai ficar o seguinte. Princípio da matemática básica, da fração. Repete a primeira, quando é divisão de fração, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a gente vai ter o seguinte. O A, como é diferente de zero, a gente cancela. E vai ficar o quê? B sobre C. Só que se a gente for olhar, qual é o lado do Bzinho? Bzinho vai ser AC. E o lado C? AB. Opa, então a gente consegue ver que a relação é verdadeira, que é cateto oposto sobre adjacente. Por quê? Se a gente olha para o ângulo alfa, qual é o lado oposto a alfa? AC, tá em cima, certinho. E qual é o cateto adjacente? É o AB, que está embaixo, então tá certinho. Então, quando a gente for olhar para o θ, a gente vai achar o quê? Consequentemente, vai fazendo um pensamento direto. Cateto oposto a θ, AB. E qual é o cateto adjacente? AC. Se na relação, quando a gente olha, né, a gente está vendo que a gente consegue ver que a gente consegue ver que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ e o seno de θ é igual ao cosseno de alfa, qual é a relação que a gente consegue achar das tangentes? Faz a multiplicação. Tangente de alfa vezes tangente de θ. Isso vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a C, nesse caso desse triângulo, tá, gente? Geralmente nas questões vocês vão ter valores, mas isso é uma relação verdadeira para qualquer triângulo. AC, retângulo. AC sobre AB vezes AB sobre AC. Se a gente sabe que esses valores são diferentes de zero necessariamente, a gente vai ter o quê? Que AB vai anular com AB, AC vai cortar com AC, então a relação tangente de alfa vezes tangente de θ é igual a 1, categoricamente. Isso é uma afirmativa que eu posso fazer. Agora, só para a gente terminar essa relação, essa ideia, analisando um triângulo retângulo, a gente só vai entrar em alguns termos como cossecante, secante e cotangente, para a gente terminar essa parte e a gente já entrar numa relação trigonométrica, tá bom? Aí, para a gente finalizar essa parte, o que seria no caso, falando do seno, cossecante. Entre parênteses, cossec, que a gente chama. Ela simplesmente vai ser o quê? A relação inversa. Vai ser o inverso. Cuidado agora nessa parte. Ela é o inverso do seno, não do cosseno. É interessante tomar muito cuidado, porque o nome ele vai nos inclinar a falar que o cossecante é necessariamente inverso do cosseno, só que isso é falso. A cossecante é o inverso do seno. Então, o inverso do seno. Isso é muito importante tomar cuidado. Logo, se eu olho para qualquer um dos ângulos ali, eu vou falar o seguinte, que o cossecante de um ângulo x qualquer é igual a 1 sobre seno de x. Perfeito? E agora falando sobre a secante. Secante. Que a gente representa como sec.
Se a cossecante é o inverso do seno, a secante vai ser o inverso do cosseno. O inverso do cosseno. Pronto. Então, sec de um ângulo x qualquer vai ser 1 sobre cosseno de x. Então, a gente vai ter essas relações. E, para finalizar, a gente vai ter o quê? A cotangente. Seguindo a mesma analogia que a gente chama de cotg, né? Seguindo a mesma analogia, se a cossecante é o inverso do seno, secante é o inverso de cosseno, cotangente vai ser o inverso da tangente. Pronto. Inverso da tangente. Pronto. Então, cotangente é de x, né? De x vai ficar igual a 1 sobre tangente de x. Tendo essas relações em mente, a gente consegue resolver questões básicas quaisquer de trigonometria, certo? Vou só trazer uma breve relação pitagórica dentro desse triângulo e a gente vai fazer algumas questões, trabalhar um pouco disso em questões e o restante fica para a aula 2. Valeu, rapaziada! Então, rapaziada, agora é a parte mais gostosa que a gente vai achar uma coisa chamada relação fundamental da trigonometria. O que, para mim, uma pessoa que gosta de exatas, é maravilhoso. Vamos lá. O que a gente vai trabalhar aqui? Semelhança de triângulo. Se você não é bom em geometria plana, é bom também dar uma papirada lá. Qualquer coisa eu gravo uma breve explicação sobre semelhança de triângulo. Mas vamos lá. Aqui eu apenas rotacionei o triângulo para a gente ficar mais familiarizado com a figura na hora de fazer as projeções. Como assim? Eu vou traçar uma altura com A aqui, vou chamar aqui de H, tá bom? Quando a gente faz essa relação, como a altura ela é sempre perpendicular ao lado onde ela é projetada. Então, quando a gente traça uma altura, a gente forma um ângulo de 90 graus. Porém, a gente viu lá na relação que se eu tenho, se no triângulo grande eu tenho que alfa mais θ em um ângulo de 90 graus, estão formando meu triângulo retângulo, e eu tenho alfa, θ aqui na base BH, então necessariamente aqui em cima eu vou ter um ângulo θ. E aqui desse lado eu vou ter um ângulo alfa. Então a gente consegue ver três relações. Uma relação nesse triângulo menor, que essa seta ficou uma bosta, nesse triângulo e no triângulo maior, no todo. Então a gente vai trabalhar algumas relações dentro da semelhança para a gente achar as relações. Vamos trabalhar aqui o seguinte: seno, né? Ai, meu pescoço. Seno de alfa vai ficar qual? ABC, o triângulo ABC, certo? Fazendo uma semelhança com o triângulo AHC. AHC. Por que você escolheu o AHC? Simplesmente para sair uma relação. Inteiramente por isso. Vou chamar o lado oposto a C de Czinho, oposto a B de Bzinho. Vou chamar o todo aqui, ó, de A. Porém, como eu tracei uma altura e dividi em partes, eu vou chamar aqui de N e aqui de M, certo? Então, como que a gente vai transcorrer com isso? Pensa comigo. Bom, rapaziada, qual relação a gente consegue tirar daí? A relação é a seguinte: quando a gente for olhar para um todo, a gente vai ter que fazer sempre uma relação onde obedeça uma ordem. Que ordem? Se eu for analisar primeiro o triângulo maior e depois o menor, eu tenho que seguir isso até o final da relação, senão vai dar errado. Então, como que eu vou prosseguir nisso aqui? Seguinte, eu vou olhar para o triângulo ABC. Qual é o lado oposto ao triângulo ABC? É AC. Qual é o lado oposto ao ângulo alfa no triângulo AHC? É CH, certo? Isso vai ficar igual. Qual é o lado oposto ao ângulo θ no triângulo ABC?
é AB. Mantendo a relação, observando primeiro o maior e depois o menor. Qual é o lado oposto ao ângulo θ? Vai ser AH no triângulo menor. E agora, analisando o oposto ao ângulo de 90, no triângulo maior, vai ficar BC. E oposto ao ângulo de 90 no triângulo AHC, AC. Pronto. Aí a gente já tem uma relação gigante, que vai ficar o seguinte. A gente vai analisar as partes. Que partes? Como eu quero achar uma relação que pegue a relação pitagórica, eu vou achar os lados. Então, como que eu vou conseguir achar o quadrado de um lado, que é a relação pitagórica? Qual é a relação pitagórica? A ao quadrado, que é a hipotenusa, mais a soma dos quadrados, dos catetos no caso, né? Mais C ao quadrado, certo? Como que eu vou achar isso? Vou pegar os extremos aqui, porque olhando os extremos eu vou ter que AC sobre CH é igual a BC sobre AC. Com isso, eu vou ter que AC ao quadrado é igual a BC vezes CH. Trocando pelas letras, né, que a gente tem no triângulo, AC é igual a B ao quadrado e BC é igual a vezes CH, que é CHM. Pronto. Essa relação aqui a gente vai guardar e vai fazer a próxima análise, que é o quê? A gente vai fazer o cosseno de θ, certo? Alfa, perdão. Cosseno de alfa, que vai ser a relação do triângulo ABC com triângulo ABH. Então, rapaziada, seguindo a mesma lógica, se no outro eu quis fazer aparecer o B ao quadrado, nesse eu vou querer fazer aparecer o quê? O C ao quadrado. Então, vou fazer a relação novamente, olhando para o maior, depois para o menor. Oposto a alfa no maior, AC. Oposto a alfa no triângulo ABH, é AH. Eita, que isso aqui ficou feio. AH. Isso é igual ao quê? Oposto a θ no triângulo ABC, que é o maior. Vai ficar AB. Assim, se oposto a θ vai ficar AB, oposto a θ no triângulo vai ficar o que? BH. BH. Pronto. Agora, olhando, analisando o ângulo reto, né, de 90 graus, no triângulo ABC, vai ficar igual a BC. E olhando para o triângulo menor, ABH, vai ficar igual a AB. Pronto. Agora, qual é a relação que mistura o lado AB? Vão ser essas duas. Agora, aplicando, eu vou fazer o quê? Vai ficar AB ao quadrado. Isso vai ficar igual a BC vezes BH. Substituindo por miúdos, AB é igual a C ao quadrado, igual a BC. BC é igual a A vezes BH, que é, no caso, N, né? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente não tem A nas duas relações que encontramos e o B e o C ao quadrado, que é uma das partes da relação. O que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas relações. B ao quadrado é igual a A vezes M. C ao quadrado é igual a vezes N. Fazendo o somatório disso aqui, a gente vai ter o quê? Que B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a mantendo, né? A vezes M mais A vezes N. Colocando em evidência o A gente vai ter que A é igual a M mais N. Isso é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas espera lá. O que é M mais N? Justamente o A. Então, eu tenho daqui a relação pitagórica de que se isso aqui é igual a A, logo A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Achamos a relação fundamental de Pitágoras. Achou Pitágoras, pô.
E agora a gente vai sorrir e vamos achar o quê? A relação fundamental da trigonometria. E como a gente vai fazer isso? Pega a visão. Então, para achar a relação, ela não é muito fácil de se achar a relação. Por quê? Você tem que ter um olhar treinado, você tem que saber fazer substituição, você tem que saber fazer surgir termos na matemática. Como que a gente vai fazer? A gente vai olhar a relação que a gente achou, relação de Pitágoras, e vai fazer o quê? A gente vai ter que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A gente vai dividir isso por A ao quadrado. Por quê? Ao dividir isso por A ao quadrado, vai ficar A ao quadrado sobre A ao quadrado igual a B ao quadrado sobre A ao quadrado mais C ao quadrado sobre A ao quadrado. A ao quadrado sobre A ao quadrado, isso é igual a 1. Logo, quando a gente analisa o triângulo ABC, quem é o lado, certo? Quem é o lado B? Não é o oposto a alfa? E quem é o A? Não é justamente a hipotenusa? Então a gente vai ter o seguinte, vai ter que 1 é igual B sobre A, é a mesma coisa que B sobre A ao quadrado mais C sobre A ao quadrado. Porém, B sobre A não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então eu tenho que seno ao quadrado de alfa mais C sobre A. C não é adjacente ao ângulo alfa? Então, vou ter o quê? Cosseno de alfa ao quadrado. Isso é igual a 1. Pronto. Achamos a relação fundamental da trigonometria. Então, pessoal, nesse primeiro momento, é isso que eu gostaria de trazer para vocês, para tentar ajudar ao mínimo, certo? Maior número de pessoas. É uma trigonometria básica ainda, é uma trigonometria primária, que a gente vai tentar evoluir com as demais partes. Espero que esteja entendível a todos, espero que esteja ajudando e ajude a todos, né, principalmente. E se você gostou, novamente eu peço para você curta, comente, compartilhe e me siga nas redes sociais, vai estar me ajudando. E eu vou colocar o seguinte, trigonometria parte 1, vou botar a introdução à trigonometria, vou botar resolução de questões de trigonometria da parte 1 e você vai seguindo subsequente, tá bom? É isso, pessoal. Um forte abraço, Deus abençoe vocês e bom estudo. Tamo junto.